dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde chuvosa. Aqui em Camamu está chovendo bastante. Nós estamos começando a nossa live, a nossa quinta live da série de atividades até a distância. Vai ser um prazer estar aqui com todos vocês que estão aqui participando conosco. Também gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, ao Luiz Carrasa, que está lá em Brasília, ao Mike Arruda, que está lá em Pernambuco, em Recife, ao Lucas Guerrieri, que está em Santo Antônio de Jesus, Mutuípe. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra para o SASOP contar com a participação, com a presença de vocês. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde de grande aprendizado para todos nós. Só para contextualizar um pouco, essa atividade ela faz parte do Plano de Ação Emergencial de ATER do Projeto Bahia Produtiva. O Projeto Bahia Produtiva ele é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, mais especificamente pela CA, com financiamento do Banco Mundial. A ATER à distância é bacana, é uma oportunidade, na verdade, para as prestadoras de ATER continuarem desenvolvendo as suas atividades de assistência técnica. Então, esse plano de ação emergencial, né, desse momento agora do isolamento que nós estamos passando, desse momento onde a ATER está trabalhando em home office, é a oportunidade da gente estar desenvolvendo um conjunto de atividades remotamente. Então, a equipe toda ela está totalmente dedicada a desenvolver um conjunto de atividades, videoaulas, webconferências que a gente vem realizando, materiais, né, didáticos também, pedagógicos estão sendo elaborados e logo mais vai estar chegando para vocês notas técnicas, cartilhas digitais. E tudo isso é para quem? Tudo isso é para os nossos empreendimentos da agricultura familiar. Pelo projeto Bahia Produtiva, o SASOP acompanha 18 empreendimentos. Então, o nosso contato é direto com os nossos dirigentes desses empreendimentos, que estão aqui participando da live, os agricultores e agricultoras familiares, que são os beneficiários da ação desse projeto, e tem um agente comunitário rural, que são jovens técnicos que também são apoiadores e parceiros do SASOP, dos empreendimentos na execução do projeto Bahia Produtiva. Não me apresentei, o meu nome é Cibele, né? Eu sou agrônoma, sou coordenadora do projeto Bahia Produtiva, e comigo tem uma equipe maravilhosa, uma equipe constituída pela Ioná Manuela, Lianildo Quaresma, Badembel, Aldo Quaresma, essa equipe do Bahia Produtiva, que dá suporte tanto na execução do projeto 040 do Bahia Produtiva, como na ação emergencial de ATER. Também temos toda a equipe envolvida do programa Mata Atlântica, né? Nosso coordenador Luciano Lima, Ana Celsa, nossa coordenadora financeira Andréa Gomes, a Alexandro, que está chegando, voltando para a equipe, Maria do Carmo e Reinilda. Então, esse é o timão do SASOP que atua aí na execução do projeto Bahia Produtiva. Eu também agora eu gostaria de falar um pouquinho dessa live, né? Essa live, comercialização dos produtos da agricultura familiar, aspectos legais, de mercado e de rotulagem, é uma oportunidade que nós encontramos para aprofundar, né,
na discussão sobre a agregação de valor dos produtos da agricultura familiar e as possibilidades, né, que chegam com essa agregação de valor, né, para que os produtos da agricultura familiar possam alcançar vários mercados, né, em diferentes mercados. E, nesse sentido, nós montamos um time de convidados, de especialistas na área, e eu gostaria que eles se apresentassem, contassem em 3 minutos, no máximo 4, né, como que eles chegaram até aqui. Então, eu gostaria que o Luiz Carrasa, secretário executivo da Central do Cerrado, contasse um pouquinho dessa sua trajetória. Bacana, Cibele. Primeiro, super agradecer pelo convite. Estou vendo aqui pelo movimento das pessoas, um monte de gente bacana aí da Bahia, tem gente, né, os companheiros da Central do Cerrado, da Unicafes e amigos de vários lugares que eu estou vendo aqui, muito bacana. Eu sou Luiz Carrasa, eu atuo como secretário executivo de uma central de cooperativas, vamos falar um pouquinho dela, Central do Cerrado, e atuo também, ultimamente, como vice-presidente da Associação Slow Food Brasil. Então, eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos aí com organizações da sociedade civil, as associações, cooperativas de agricultores familiares, principalmente com extrativistas no Cerrado, e nos últimos anos, em parceria com a Central da Caatinga, a gente entrando na Bahia, em outros estados, participando com outras redes de várias articulações, com a Unicafes, Articulação Nacional de Agroecologia, Movimento de Economia Solidária. Então, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco a experiência, principalmente com o colega Mike, Lucas, com você, Cibele, e estamos à disposição aí. Espero que tenhamos uma tarde bem produtiva e empolgante para seguir no trabalho em seguida. Muito obrigada, Luiz. Mike, também gostaria que você contasse para a gente aí um pouquinho da sua caminhada. Mike Arruda, né, que é assessor da Central assessor de comercialização da Central do Cerrado. É isso, Cibele. Primeiro, agradecer o convite, né, ao SASOP e aos parceiros. É um prazer estar aqui, né, contando um pouco da história da Central do Cerrado, dividindo e aprendendo um pouco do acúmulo que a gente tem em toda a nossa história, né, de promoção da sociobiodiversidade brasileira, de valorização do Cerrado, de valorização da Caatinga, de valorização dos povos, né, que vivem nesses biomas como um todo. Bom, meu nome é Mike Arruda, eu sou do Maranhão. Eu vivo lá no Cerrado Amazônico, né? Eu brinco que o nosso Cerrado lá é um pouco diferente do resto do Brasil, da Caatinga, mas eu venho de lá, nosso piqui é menor, eu brinco que lá a gente não tem baru, a gente tem castanha de burro, e cresci e vivi no Cerrado, né? Toda a minha trajetória profissional atuando com comunidades, né? Iniciei meu trabalho profissional com a SEMA, no Maranhão, com as quebradeiras de coco, junto com a Copaldi, com a MTR, sempre junto com a Central, né, vinculando nessa nossa luta, né, junto com a Rede Cerrado, junto com esse movimento de valorização do Cerrado brasileiro. Passei pela Unicafes Nacional, no programa de comercialização solidária, né, na época da fundação da Unicafes Nacional em Brasília, sempre junto com a Central, aí na fundação, desde a fundação da Central, sempre levando a bandeira da Central junto. Pelo CTI, tive o privilégio de trabalhar com comunidades indígenas do Tocantins e do Maranhão durante uma fase muito importante da minha vida, de ajudar a estruturar realmente as cadeias de valor, né, para esses empreendimentos. De formação, sou da área de tecnologia agroindustrial e a gente brinca aí na Central que essa coisa de título de assessor de comercialização é só um deles, né, porque a gente é bombril, né, a gente é para tudo, dentro da Central, dentro do trabalho que a gente faz. Prazer estar aqui, agradecer a presença dos companheiros da Central, da nossa equipe que está aqui junta, os companheiros da Unicafes, um abraço para a galera do Maranhão que está vendo, um beijo para a Áurea, mando uma lembrança para a Dona Maria, né, e é um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Vamos que vamos. Ai, que gostoso, né, te ouvir, Mike, saber um pouquinho mais de você. A gente acaba mobilizando muita gente, né, para participar da atividade. Então, sejam todos bem-vindos, né, todos os convidados do Mike também, da Central do Cerrado.
Lucas, então conta um pouquinho da sua trajetória, né, enquanto assessor da CESOL e militante do MPA, traz um pouquinho para a gente aí. Boa tarde a todas e a todos. E aí um abraço, Mike, Luiz Carrasa. Mike, estou conhecendo agora virtualmente, Mike. E Luiz Carrasa, a gente já se encontrou. Eu sou administrador de formação, sou daí do Baixo Sul, apesar de que eu estou em Salvador, viu, Sibeli, na correria aqui para participar de uma reunião e convocado de última hora. Saí da reunião para vir para aqui, porque tinha esse compromisso e aí não tinha como não ter como participar aqui com essas duas figuras aí que vão contribuir muito. A Central do Cerrado sempre foi uma referência aí na articulação em rede, principalmente na construção, pensando aí na comercialização, e eu atuando na época na Superintendência de Economia Solidária do Estado, e das políticas públicas que é executado nessa superintendência através da Secretaria de Trabalho é o Centro Público de Economia Solidária, e hoje eu estou num dos centros públicos, dos 13 que tem no estado da Bahia, tem a previsão de implantar mais 2, e aí atende em torno de 15 territórios na Bahia toda, esses 13. E a função principal do centro público é assistência técnica, não assistência técnica em extensão rural, mas assistência técnica em gestão para empreendimentos tanto urbanos quanto rurais, né, do campo. A maioria dos territórios tem essa particularidade que a maioria dos empreendimentos são da agricultura familiar, os empreendimentos econômicos solidários, em geral, lidam com a produção agrícola ou com o beneficiamento dessa produção, né? E tem também muitos empreendimentos de artesanato, de costureiras, e alguns deles também são urbanos. Eu já atuei na área de cooperativismo de crédito, como na área de educação cooperativista, na Ascob, que hoje integra uma rede a nível nacional. Já atuei aqui no Baixo Sul nas áreas da agricultura familiar, participei da discussão aí da construção dos colegiados territoriais aí, ainda quando se chamava território de identidade, a gente desde 2003 aí na luta para poder organizar esses espaços, né, de debate, de discussão, de construção e de luta, principalmente, né, por parte das entidades, tanto de assistência técnica como também da organização dos próprios agricultores e agricultoras, os camponeses. Então, caminhar um pouco aí nessa área e a atuação no cooperativismo, ela foi desde então. Eu militei aí no movimento juvenil, quando eu tinha essa idade para isso, lutei pela implantação do Estatuto da Juventude, mas quando ele foi implantado, eu já não tinha mais idade para ser contemplado contra ele, então eu disse, eu vou lutar agora por outras causas. E aí estou aqui no cooperativismo, e atuar o centro público tem muito essa atuação ligada a essa questão da comercialização, principalmente nesse contrato vigente agora, e aí foi por conta disso aí que a Cibele nos convidou para poder falar um pouco da ação que o CESOL está fazendo aqui no território do Baixo Sul, em especial nessa área de melhoria dos produtos, pensando aí na comercialização deles. E aí a gente vai conversando mais aí um pouco. Obrigada, Lucas. Muito bacana, né, de estar ouvindo esse resgate de vocês, né, que ajudam também a contextualizar, né, o porquê que vocês foram convidados, mas também enriquecer essa tarde nossa de conversa, né, esse bate-papo. O projeto Bahia Produtiva, né, o Lucas até trouxe a questão da assistência técnica, ele tem como, né, diretriz, assim, né, os investimentos nos empreendimentos da agricultura familiar, e uma assistência técnica também diferenciada, uma assistência técnica focada nos empreendimentos, principalmente, né? Porque o objetivo é o aprimoramento tanto da organização produtiva, como também na ampliação dos seus processos de beneficiamento, a ampliação e adequação dos seus processos de beneficiamento.
Então, o SASOP, aqui no território do Baixo Sul, ele acompanha 18 empreendimentos que estão recebendo investimento em várias cadeias, né? Na cadeia da mandioca, a gente tem casa de farinhas, a gente tem plantação também, melhoria na produção de mandioca, a gente também tem a cadeia da fruticultura com investimento na produção de cacau fino, em beneficiamento de polpa de frutas, na cadeia do artesanato, do turismo comunitário, na cadeia da pesca, com investimento no manejo de ostra, manejo de mariscos, beneficiamento de mariscos, beneficiamento de produtos derivados da mandioca, no Dendê, cadeia do Dendê também, o Guaraná também entrando dentro da fruticultura. Então, é uma diversidade de possibilidades desses empreendimentos aqui do território do Baixo Sul, que vem, né, também recebendo esse acompanhamento da equipe, né, da nossa equipe aqui do SASOP. E é interessante também dizer que, diante desse processo de investimento, esses empreendimentos eles se encontram em estágios bem diferentes e diversificados de acesso ao mercado. Então, a gente tem empreendimentos mais dinamizados, um pouco mais avançados, empreendimentos em processo de transição no acesso ao mercado, empreendimentos que estão mais no processo da transição da inclusão produtiva e da segurança alimentar e nutricional. Então, eu gostaria, né, que o Luiz trouxesse a sua contribuição, né, trazendo os aspectos legais e de mercado que envolve toda essa questão, né, do que é agregação de valor, do que representa esses aspectos legais, considerando essa conjuntura de diferentes realidades desses empreendimentos que nós acompanhamos. Então, Luiz, eu passo a palavra para ti, estamos aqui juntos, qualquer coisa se comunicamos. Maravilha, Cibele. Bom, quando a Cibele me procurou e fez o convite, eu aceitei de pronto, assim, na intenção de contribuir com esse debate, mas tendo muita clareza do desafio e da responsabilidade que é falar sobre esse assunto, envolvendo, como a Cibele falou, várias organizações com níveis e estágios diferentes de desenvolvimento. Então, eu vou, durante a minha apresentação, primeiro fazer uma apresentação muito rápida da Central do Cerrado, para vocês entenderem um pouco o lugar de fala que eu trago, né, um pouco do que a gente faz no dia a dia da experiência, mas começar dizendo assim, que apesar da gente estar aqui falando desses aspectos legais, das coisas. Ô, Cibele, se você puder botar no mudo, está dando um eco aqui no nosso som. Ah, ok. Obrigada, Luiz. Mas pode parecer que a gente está orientando para formalidade, a busca da formalização, mas eu queria começar dizendo que eu acredito muito em processos de experimentação e de caminhar muito mais na lógica de uma responsabilidade do que está fazendo do que de se preocupar com atender tudo da legislação, porque a burocracia é muito grande e nem tudo que eu vou falar aqui eu acho que deve ser levado ao pé da letra, tem que estar contextualizado dentro da realidade de cada empreendimento, a capacidade e o próprio interesse e a necessidade dos empreendimentos em relação à formalização. Eu estou falando isso porque, obviamente, muitos desses empreendimentos que você citou, dos 18 aí que vocês acompanham, Cibele, e que imagino que tenha uma parte boa da equipe técnica do SASOP que acompanha esses empreendimentos, lideranças e a equipe, produtores desses próprios empreendimentos, muitas vezes comercializam na informalidade, na feira, nas relações de confiança, que, na minha opinião, é muito mais bacana e muito mais
interessante se a gente conseguir escoar e fazer com que toda a produção fique no mercado local, dentro de relações de proximidade, dentro de outros valores, e que muitas vezes os processos de burocracia eles podem ser relativizados, vamos dizer assim, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para passar uma apresentação. Você me diz aí se está funcionando, Cibele, porque está compartilhando a tela? Ainda não, Luiz. Vamos lá. Agora foi. Agora sim, Luiz. Entrou. Coloca no modo apresentação. Isso. Beleza. Então, já dizer de antemão, a gente está compartilhando essa apresentação com o SASOP. Vocês fiquem à vontade, viu, Cibele? Quem quiser compartilhar com os empreendimentos, quem quiser, vocês distribuírem à vontade. Joia. Tá? Então, aqui uma breve apresentação do que a gente vai falar, né? Me colocando aqui como secretário executivo e da Central do Cerrado e vice-presidente da Associação Slow Food, os parceiros do SASOP, né, na realização do projeto. E vamos lá. Bom, a Central do Cerrado, para quem não conhece ou não tem mais detalhes, nós somos uma central de cooperativas. Então, hoje a gente reúne cerca de 35 empreendimentos comunitários, são associações e cooperativas de agricultores familiares extrativistas. Então, a gente está presente em 9 estados, e aqui começa um pouco do que eu vinha falando lá atrás. A origem da Central do Cerrado é em 2004, mas a formalização enquanto uma cooperativa aconteceu só em 2010. A gente teve uma trajetória de 6 anos para experimentar, sentir a necessidade, conhecer um pouco de mercado, ver o que funcionava, o que não funcionava. Chegamos em 2010 num limite de que a gente ou formalizava para poder emitir uma nota, fazer contratos, ter uma conta bancária, porque no começo a gente funcionava como uma agência de negócios. A gente sabia o que os nossos membros tinham de produção e de produto, e a gente fazia a ponte com mercados. E então a gente sempre trabalhou nessa perspectiva de promover os produtos das nossas organizações e abrir mercado para esses produtos. A gente tem uma clareza muito grande, que é importante colocar também, que a gente vê a comercialização como um meio para geração de renda para essas famílias, para que elas consigam viver de forma tradicional, conservando a natureza, gerando também preservando a cultura local, valorizando o saber tradicional, as formas de lidar, né, de manejar a natureza e de lidar com esses produtos. E hoje a gente tem cerca de 220 itens que a gente trabalha, então tem itens que são alimentos, tem produtos que são artesanato, a gente trabalha com óleos comestíveis, óleos para cosmético, produtos de limpeza, a gente tem um serviço de coquetéis e lanches, então uma infinidade muito grande de produtos, o que nos traz também um desafio muito grande para poder trabalhar, porque você precisa ter estratégias específicas para cada tipo de segmento de mercado. A gente tem um serviço de coquetéis e lanches, que a gente serve aqui em Brasília, com o grupo de mulheres Sabor do Cerrado, que é de um assentamento de reforma agrária de Padre Bernardo, aqui vizinha a Brasília. Então, a gente tem uma parceria com o Slow Food Cerrado, vários companheiros aqui do Slow Food fizeram capacitações com a gente no desenvolvimento de receitas e trabalho de capacitação das mulheres, desenvolvimento do nosso cardápio, e esse serviço de coquetéis e lanches ele é importante
como uma fonte de renda para a própria Central do Cerrado, mas ele também é uma super estratégia de divulgação dos produtos, das pessoas que, o fato da gente estar em Brasília, a gente serve embaixada, serve ministério, serve várias ONGs que têm sede aqui em Brasília, organismos internacionais. Então a gente acaba fazendo com que esses produtos sejam degustados por pessoas de formadores de opinião ou pessoas que são decisores, né, de políticas públicas, e acabamos sempre levando o conceito da agricultura familiar, da economia solidária, do comércio justo, da bandeira do slow food, a bandeira da agroecologia, né, e do agroextrativismo, do uso sustentável, e tudo, né, que está no entorno, vamos dizer assim, desse trabalho. É bacana que esse trabalho ele tem uma interação também com chefes de cozinha que ajudaram a gente a desenvolver esses produtos e faz com que nessa relação com chefes de cozinha a gente às vezes consiga ganhar uma visibilidade que muitas vezes a gente não ganharia se não tivesse essas pessoas contribuindo com a gente, né? Ultimamente a Central do Cerrado está liderando um processo de construção de uma plataforma que integra, além da Central do Cerrado, outras redes de comercialização. Então, uma plataforma da sociobiodiversidade, que a gente, né, batizou ela de Biobá. Então, a Biobá ela faz a conexão entre os produtores, as organizações produtivas que estão organizadas em rede com iniciativas de comercialização que têm interesse de vender esses produtos e muitas vezes não conseguem comprar. Então ela presta um serviço bem bacana de propiciar o acesso dos produtores que conseguem produzir, muitas vezes não conseguem chegar no mercado, com as iniciativas que querem vender os produtos e muitas vezes não têm acesso a um conjunto grande ou tem dificuldade de acessar essas iniciativas. Para a Biobá rodar, a gente tem estruturado uma série de serviços acessórios de logística, de armazenamento, de distribuição, de promoção, que viabilizam com que esses produtos sejam operados inicialmente por São Paulo. A gente está nas fases iniciais, são 1 mês e meio de operação que a Biobá está funcionando, a gente está em fase de protótipo ainda, muito em breve a gente vai aprofundar uma série de conversas com vocês aí na Bahia para trazer os produtos da Bahia para dentro da Biobá e também poder levar os produtos de outras redes para as iniciativas de comercialização na Bahia. Então, dialogando um pouco com o Lucas, que está aqui com a gente, né, do CESOL, falando, são 13, né, iniciativas de comercialização dos centros públicos aí na Bahia. A gente tem uma série de outras experiências dos armazéns e tal. Então, a gente tem muito interesse em dialogar sobre isso, e a Biobá é uma ferramenta que propicia, de forma virtual, a gente conseguir trocar essas informações, apresentar os produtos e fazer essas negociações. Então, com isso, eu encerro o primeiro bloco aqui de uma apresentação meio corrida da Central do Cerrado que a gente tem feito, né? A gente tem alguma experiência com exportação de produtos, a gente tem experiência também com comercialização de produtos que às vezes não estão prontos para o varejo, mas que a gente consegue colocar na indústria, né, como ingrediente, e temos participado de muitas rodadas de conversa, de negociação, de desenhos para modelar ou adequar um pouco os mercados, vamos dizer assim, à realidade de povos
e comunidades tradicionais e agricultores familiares. Então, entrando agora no tema que me foi incumbido, né? Eu separei uma primeira parte da apresentação sobre os aspectos legais, e aqui eu gostaria de voltar àquela contextualização inicial de que muitos empreendimentos, se não a grande maioria, começam na informalidade. É a partir de um grupo de produção, é a partir de uma iniciativa de produção e comercialização numa feira livre, de uma ação né, produtiva que, historicamente, sempre os agricultores fizeram, e a necessidade de comercializar, os empreendimentos começam a se estruturar. Conforme esses empreendimentos, essas iniciativas de produção, elas vão crescendo, é natural que comece a aparecer uma série de exigências e de entraves para a comercialização em relação à burocracia, né? Na medida que você começa a sair do seu mercado local, que você, além da feira, tem que começar a levar seu produto para o município vizinho, você vai transitar com esse produto dentro do carro, que pode ter uma fiscalização, que você vai levar para um outro espaço de comercialização, que nem sempre você está presente. O consumidor vai pegar o seu produto, ele precisa entender de onde que vem, qual que é a validade, quem que produz isso, ele é seguro, não é? O que que tem nesse produto? Um supermercadinho ou um terceiro para comprar o seu produto para revender, vai te exigir uma nota fiscal. Começam a aparecer situações que pressionam os empreendimentos cada vez mais para a legalidade ou para a formalidade, e quanto mais distante da sua localidade você comercializa, a tendência de maior exigência em termos da burocracia para você poder fazer com que o seu produto chegue com segurança para o consumidor e garanta todo o fluxo, né, de informações e de burocracia que se necessita. Então, eu coloquei de forma resumida, mas em termos de legalidade, para formalidade da comercialização, o primeiro ponto é a organização estar constituída de forma adequada para poder comercializar. Então, as associações e cooperativas, elas são regidas por estatuto, e as empresas por contrato social. Então, primeiro ponto é a organização estar constituída, e para comercializar no próprio estatuto ou no contrato social, tem que aparecer a previsão de comercialização para que isso possa ocorrer. Nós não vamos entrar nesse debate aqui, existe uma polêmica muito grande em relação à associação poder comercializar, não poder comercializar, mas o fato é que várias associações comercializam, algumas secretarias de fazenda em alguns estados permitem a emissão de inscrição estadual para essas associações produtivas. Então, em alguns estados isso é possível, em outros estados não. Eu não conheço muito a realidade da Bahia, mas eu sei que em vários lugares tem várias associações comercializando. Nós, enquanto Central do Cerrado, optamos pelo modelo cooperativo, por entender que essa finalidade econômica estava no cerne do nosso negócio, então a gente optou por esse modelo, né? Mas é importante citar que o Estatuto Social e o contrato, eles são um dos primeiros requisitos para você poder prever a comercialização na sua instituição. Aí você entra com o registro do CNPJ, junto à Receita Federal. Dentro do registro do CNPJ, existe uma coisa que chama os códigos
nacionais de atividade econômica. Então, muitas organizações, principalmente as sem fins lucrativos, elas estão vinculadas a uma atividade de defesa de direitos humanos, de assistência social, e para a comercialização é necessário que seja previsto o Código de Atividade Econômica de comercialização, seja para produtos no atacado, no varejo, prestação de serviço, como a gente tem o serviço de venda de coquetéis, de lanche. Então, no Estatuto da Central do Cerrado, a gente, no CNPJ e no registro nosso, na Receita Federal, tem a previsão da gente poder prestar serviço de venda de coquetéis e lanches. Tem o nosso, dentro do nosso CNPJ, tem a previsão da gente fazer distribuição de produtos, da gente fazer venda de produtos in natura, em produtos processados. Então, isso vocês têm que ver com a contabilidade de vocês, junto, né, à Receita Federal, como a sua organização está registrada para que a comercialização seja, né, permitida legalmente. Junto à Secretaria de Fazenda Estadual, a instituição, a organização, seja uma associação, uma cooperativa, uma empresa, ela tem que ter a inscrição estadual para poder fazer todo o procedimento de emissão de nota fiscal e de recolhimento dos impostos, e para a emissão da nota fiscal e para rodar a contabilidade da organização, é exigido que se tenha o certificado digital, né, onde através do certificado digital que a organização ela faz o trânsito dessas informações para os órgãos competentes, seja a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, para poder emitir a nota, emitir as guias, emitir os seus documentos contábeis, tributários e todos os outros, né? Então, na comercialização, a nota fiscal eletrônica hoje ela é uma realidade, e sem o certificado digital ele não é possível. Falei um pouco nesse primeiro bloco da parte da burocracia e das exigências legais mais ligadas à parte de cadastro e registro da organização, e aí a gente entra numa parte das questões sanitárias e das questões ambientais. Então, para comercializar alimentos, você precisa ter uma licença sanitária, um alvará de funcionamento, e isso prescinde que você tenha uma licença ambiental se a atividade ela for potencialmente poluidora. Tem algumas atividades que elas têm um baixo grau de impacto ou de potencial poluidor, que são dispensados de registro ambiental, mas o órgão ambiental ele vai se atentar a isso na hora de conceder o registro sanitário para esse empreendimento. Eu vou apresentar mais à frente um pouquinho, não com muito detalhe, mas vou apresentar um pouco no panorama geral como que o registro sanitário ele se dá em termos de competência de fiscalização, e quem tem competência para conceder esses registros, mas ligado ao registro sanitário, para você conseguir um alvará sanitário, vem a necessidade de você elaborar um manual de boas práticas, ter todo o desenho dos fluxos de processo, de produtos, de pessoa, dos equipamentos, da higienização, das boas práticas que você vai ter dentro da sua agroindústria. Tudo isso está ligado ao registro sanitário, que tem uma especificidade quando é agroindústria, e tem uma especificidade também quando é um estabelecimento que comercializa produtos, que precisa ter a licença para poder fazer isso, porque vai estar armazenando alimento, vai estar
armazenando, às vezes, um produto congelado, um resfriado. Então, a vigilância sanitária também fiscaliza e traz exigências para esses empreendimentos. Né? Ligado à produção de alimentos, a gente tem toda uma normativa de rotulagem dos produtos, o Mike vai falar bastante sobre isso para vocês, e tem também as questões de regularidade fiscal como aspectos legais para comercialização. Muitas vezes vocês sabem, quem comercializa no PA, no PENAI, nessas chamadas públicas, nos são exigidos os certificados, né, de certidões negativas de débito junto ao Estado, à União, junto a certidão trabalhista, e algumas empresas ou algumas situações não são exigidos os balanços, balancetes. Para você manter a sua regularidade fiscal, você tem que ter uma contabilidade que te faça o envio das obrigações acessórias que a legislação nos impõe, em termos de toda a documentação contábil que precisa ser enviada mensalmente. Se você tem funcionário, você tem que pagar os seus, né, os recolhimentos relacionados aos encargos, né, trabalhistas e tudo mais. E tem exigências outras que muitas vezes são exigidas de acordo com o tipo de mercado que você está acessando. Então, para exportação, você precisa ter o radar, que é um documento, né, junto à Receita Federal, como uma organização exportadora. Então, aí entra nas especificidades, nós não vamos tratar disso nesse detalhe. Mas, de uma maneira genérica, aqui nesse slide está um resumo muito enxuto das principais exigências em termos legais para o empreendimento conseguir comercializar dentro da formalidade e das burocracias exigidas no Brasil. O que puxa o próximo ponto da minha prosa aqui com vocês e da apresentação, que são os aspectos de mercado. Não adianta nada você ter o estatuto, o CNPJ, a inscrição, conseguir emitir nota fiscal, cumprir toda a burocracia e ter toda a papelada e a formalidade do seu empreendimento, se você não consegue atender às exigências que o mercado lhe faz, além dessas que são da legislação. Então, o que o mercado exige da gente, ou dos empreendimentos, para poder comercializar? Eu vou entrar nessa questão das exigências do mercado, mas aqui eu trouxe um fluxograma que mostra, de forma também bastante genérica, como que se classificam os alimentos quanto ao enquadramento sanitário e de quem é a competência para emitir os registros e né, a quem vocês devem recorrer para poder registrar os seus estabelecimentos. No que diz respeito à legislação sanitária, é importante deixar claro que tem uma primeira etapa que os empreendimentos têm que cumprir, que produzem alimento, que é o registro do estabelecimento. A partir do registro do estabelecimento, você tem que ir atrás do registro do produto que você produz dentro daquele estabelecimento. Então, imagino que muitos de vocês sabem, a gente tem no Brasil uma duplicidade de competências de órgãos para registro sanitário. Então, uma parte de produtos ela é registrada pelo Ministério da Agricultura e as secretarias de Agricultura. Então, eu sei que a Bahia ela tem um processo de descentralização de registro através da Secretaria de Agricultura, e outra parte de produtos ela é registrada
pelas vigilâncias sanitárias estaduais, que é regulamentada pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Deixando claro que a Anvisa é o órgão nacional que faz a regulação das vigilâncias estaduais. Então, quando o produto ele é registrado pela vigilância sanitária, vocês devem procurar a vigilância sanitária no estado de vocês, e o registro, né, sanitário da vigilância sanitária, ele tem validade a nível nacional. Então, vamos lá. O que é competência do Ministério de Regulamentação pelo Ministério da Agricultura? De maneira geral, são todos os produtos de origem animal, aí entra carnes e derivados, leite e derivados, ovos, mel e derivados, né, da apicultura, pescados e derivados, seja de produção doméstica, em cativeiro, ou então pesca artesanal, ou então produção né, de manejo sustentável. As bebidas, no geral, também são de registro no mapa, e dentro das bebidas existem as bebidas não alcoólicas, sendo que dentre as bebidas a polpa de fruta é considerado bebida. Então, quem produz polpa de fruta, o registro ele é de competência do Ministério da Agricultura, e os vegetais in naturas todos também são de competência de registro do Ministério da Agricultura, né, das unidades de pré-beneficiamentos, packing houses e essas unidades onde você vai pré-processar, embalar e preparar o produto para o mercado. Já com a vigilância sanitária, a gente tem todos os produtos de origem vegetal processados, né, porque os in natura e polpa de fruta e bebidas é com o Ministério da Agricultura. Todos os outros de origem vegetal são de competência da vigilância sanitária, assim como aditivos alimentares, que eu acho que não é o caso nosso, e a água mineral também. Então, a gente tem essas duas grandes divisões, né, em termos de categoria de enquadramento dos produtos em relação ao registro sanitário. Travou aqui, deixa eu... Então, agora eu entro um pouco nos aspectos de mercado, porque, como eu falei, não adianta nada o empreendimento estar todo estruturado em termos da burocracia, emitindo nota fiscal, tendo todos os registros e tudo certinho, se ele não consegue atender o que o mercado quer. Então, o que o mercado costuma exigir? De uma maneira assim, bem direta, o primeiro ponto é produto de qualidade. Então, nenhum empreendimento vai se firmar no mercado se o produto não tiver qualidade e se a organização não conseguir fazer uma boa gestão dos seus processos, que diz respeito aos processos produtivos, aos processos de agroindústria, aos processos de comercialização, a gestão disso tudo, né? E o que desencadeia, em alguma medida, na organização conseguir ter produtos padronizados. Então, se a gente vende hoje um produto, determinada embalagem, com uma determinada apresentação, você tem que fazer o possível para conseguir manter esse padrão, porque quem compra um produto de qualquer um de nós, em alguma situação, quando ele comprar de novo, ele vai querer ter o mesmo produto que ele comprou da vez anterior. Então, a padronização do produto diz respeito à forma de apresentação, à qualidade, se o produto é processado. Então, vamos citar o exemplo de uma castanha, ou então
o grau de torra, a seleção, a granulometria, ela tem que ter um nível de padronização, obviamente, com algum grau de flexibilidade de poder de variações, mas é uma exigência muito forte dos mercados a padronização do produto. A regularidade na oferta. Então, quando a gente vende, vamos pegar um exemplo de um restaurante que usa um ingrediente numa receita. Então, ele precisa que o produto chegue sempre do mesmo jeito, do mesmo formato, que tenha a mesma cor, que tenha o mesmo sabor, para não alterar o prato ou a receita que esse restaurante serve. Então, muitas vezes, nos é exigido regularidade de oferta. E muitas vezes a gente sabe que não é possível ter o produto o tempo todo, o ano todo. Principalmente quando a gente lida com produtos de safra ou produtos sazonais que produz só uma vez por ano e que você não tem a oferta desse produto o tempo inteiro. Então, nesse caso, a gente orienta que é preciso trabalhar estratégias no relacionamento comercial com os clientes para você poder fazer uma formação de estoque, planejamento de estoque, para que você consiga garantir o abastecimento e não deixar o seu cliente na mão, que, né, porventura, tem a necessidade de ter esse produto todo ano. Isso não é simples, mas é um ponto muito relevante no que a gente estabelece nas relações comerciais com os nossos parceiros. Então, o nosso trabalho, usando um pouco o exemplo da Central do Cerrado, a gente busca muito mais do que clientes, a gente busca parceiros comerciais onde a gente estabeleça uma relação de longo prazo e com previsões planejadas para que a gente consiga atender e nos programar para não deixar ninguém na mão e não queimar nosso filme. É muito comum a gente ser demandado, e acredito que vocês passam por isso o tempo inteiro, por volumes que não está relacionado à regularidade, sim à escala de produção, que muitas vezes a gente não consegue atender. Então, a transparência, a clareza e a capacidade de negociação, ela é muito importante para que você consiga formalizar uma parceria comercial e atender o seu parceiro dentro das condições que são adequadas para ele e para a gente também que está fornecendo. Né? O negócio ele é bom quando ele é bom para todos. Então, não existe negócio bom se um dos lados ou uma parte de quem está participando do negócio não está satisfeita ou tem alguma situação de insatisfação. Uma coisa muito importante também, e que o mercado cobra, são embalagens adequadas. Então, muitos empreendimentos têm produtos que, relacionado à embalagem, a gente, no começo da Central do Cerrado, a gente tinha muito problema do mel que vinha e vazava, o pessoal conseguia botar o mel na bisnaga, mas não tinha uma caixa padronizada, que eu tenho uma caixa que, né, eu sei que eu tenho 10, 15, 20 unidades dentro daquela caixa e consigo estabelecer uma tabela de preço com as regras de atacado e de varejo. Então, tudo isso são exigências que chegam para a gente e que a gente precisa estar bem preparado para poder atuar, né, e entender
qual é o nicho de mercado que cada uma das nossas organizações consegue atuar. Então, não faz sentido uma organização ainda que está incipiente querer se aventurar a comercializar em grandes plataformas de supermercados que exigem grandes volumes, quando ela não produz grandes volumes. Então, eu vou falar um pouco mais à frente, no próximo tópico aqui, dessa importância do planejamento, e o planejamento, ele pressupõe, em primeiro lugar, que você conheça e entenda do mercado aonde você vai entrar. Então, o mercado, além das embalagens e da apresentação do produto, tem é muito importante que a gente tenha clareza dos preços e uma política de preço definida para venda no varejo, venda no atacado. É diferente você vender uma unidade ou fechar um negócio para vender, sei lá, 1.000 unidades por mês ou por semana. Então, os preços, eles têm que estar compatíveis, eles têm que cobrir a parte, né, não só do custo de produção, mas dos tributos, da logística. Se você bota um vendedor, tem que estar prevista a comissão do vendedor, todo né, o conjunto de elementos que compõem a composição desse preço, e ele, teoricamente, deveria ser diferente se ele é a prazo, se ele é à vista, se ele é no atacado, se ele é no varejo, né, e tudo isso são pontos importantes para os empreendimentos pensarem na estruturação da sua política comercial, né? A escala de produção eu falei um pouco, o mercado exige, geralmente não, na grande maioria, que se cumpra com os prazos e com os volumes solicitados. A gente sabe que nem todos os empreendimentos conseguem ter estoque o tempo inteiro para pronta entrega, então às vezes chega um pedido, o empreendimento ele tem que preparar esse pedido para entregar, às vezes falta uma embalagem, você não tem acesso ao fornecedor de embalagem, tem que pedir que vem de fora, tal. Então tudo isso remete a uma questão de planejamento, a cadeia de suprimentos, a você ter os seus fornecedores, né, de tudo que você precisa muito bem mapeados, e não só o fornecedor principal, mas como um fornecedor de retaguarda, caso o seu fornecedor principal ele tenha algum problema e não consiga te entregar, você tem que ter geralmente um fornecedor de retaguarda para situações de imprevistos. E, além de tudo isso, o mercado exige que você tenha uma estrutura comercial de atendimento, de vendedores, de né, responder uma mensagem, de mandar uma tabela de preço, de poder fechar um negócio, de, se for o caso de uma coisa mais estruturada, de ter uma minuta de contrato para você fechar uma venda de longo prazo, para você poder fazer a emissão de um boleto, uma cobrança, né, organizar essa logística. Então tem que ter uma estrutura comercial para que as coisas rodem. A gente sabe que não é fácil, muitos empreendimentos são geridos por lideranças, tem, às vezes, muita gente voluntariada no meio, mas essa apresentação ela traz um pouco assim esses elementos que a gente que tem dado passos e andado muito em mercados mais estruturados, é o que inevitavelmente vai chegar para vocês algum dia, conforme o empreendimento for crescendo, né? Eu estou com um terceiro tópico aqui e eu não sei como está meu tempo, Cibele. Se puder me dar um... Cibele? Vamos lá. Luiz, mais uns 10 minutinhos aí. Acho que está indo muito bem. Acho que continua, por favor.
Tá, eu estou entrando numa parte de planejamento em relação a essa questão de mercado das exigências legais. Você quer fazer algum? Você gostaria de, ou Mike, Lucas, gostariam de complementar ou fazer algum tipo de questionamento? Você que está vendo aí, o pessoal tem, não abrindo para perguntas, mas tem algo que você acha importante frisar, Cibele? Ô Luiz, tá tendo muito um movimento grande lá no chat, mas eu acho que a gente deixa mais para o final mesmo, Beleza. para a gente conseguir alcançar todas Tá, as suas informações aí no bloco. beleza, é porque eu disparei a falar aqui Mas tá ótimo, Luiz, continua, tá muito rico a sua contribuição. Mas, vamos lá. Então, tudo isso que eu apresentei no começo, da necessidade de entender a burocracia e entender o que o mercado quer, como que você tem que como que eu, enquanto empreendimento, tenho que me estruturar para conseguir dar conta disso tudo. Então, volto à primeira fala e a contextualização novamente. Muito disso que eu estou falando não se aplica para situações da venda direta, da relação com o consumidor, da feira livre, do atendimento, às vezes, a um grupo de consumidor que compra na sua propriedade ou de produtos in natura. Então, aqui a gente está, volto a frisar que a gente está falando de comercialização de produtos vindos de agroindústria, de coletivos que já estão num ponto de levar produtos para qualquer mercado e não simplesmente no mercado local, regional, onde as relações de confiança elas pesam muito, né? Então, em termos de planejamento, obviamente a gente teria um monte de coisa para falar sobre isso, mas eu também, do mesmo jeito que eu fiz para os outros tópicos, tentei trazer de forma resumida para vocês terem talvez uma visão mais de conjunto e talvez de uma forma um pouco mais organizada e didática dos pontos que devem ser atentados na elaboração de um planejamento. Então, existem ferramentas que são importantes, que se usam, né, no processo de planejamento. Então, o plano de negócios é uma ferramenta muito importante, o planejamento estratégico é uma ferramenta muito importante, estudos de mercado são instrumentos importantes que vão trazer os elementos e subsídios para a gente montar a nossa visão e o nosso plano de ações para conseguir cumprir as metas e chegar, vamos dizer assim, na viabilidade do empreendimento. Né? Dentro do planejamento de negócios, geralmente tem uma primeira parte, que é a parte estratégica do empreendimento, aonde ele precisa fazer uma imersão para entender qual é o seu propósito, para que ele existe, qual que é a sua missão. A partir daí, ele entendendo para que ele existe, é importante ele entender para daqui 5, 10, 2, você estabelecer uma visão de futuro. Daqui 2 anos, como que o meu empreendimento quer ser enxergado? Como que a gente gostaria de ser visto? Qual é a minha visão de futuro? Que estrutura eu preciso, né, adotar para conseguir fazer com que o meu empreendimento seja viável e tenha sucesso e que a gente consiga, né, girar o negócio do meu empreendimento. E falando em negócio, a própria definição do negócio. O negócio do meu empreendimento é assistência técnica. A minha associação, e quando a gente fala em negócio,
não é da missão, mas é o que ela faz e o que ela, por onde ela se remunera também, né? Na comercialização, na assistência técnica, né? E aonde que eu atuo, qual equipe eu preciso e como que eu faço a gestão disso tudo. Além dessa parte estratégica, um plano de negócios, ele precisa aprofundar muito sobre, tendo entendido qual é o que é o empreendimento, aonde ele quer chegar e o que ele propõe em termos de negócio. Então, quais são os produtos que eu vou comercializar, ou que eu vou produzir, que eu preciso comercializar? Qual o potencial, a vocação da minha região e da minha associação, da minha cooperativa, do meu grupo produtivo? E com base no que eu tenho de patrimônio, de pessoas, de propriedades, de natureza, de possibilidades de produtos, o que eu posso produzir e o que eu posso vender? Como que coisas parecidas estão apresentadas no mercado? Então, se eu vendo farinha de mandioca, a Cibele citou aí dentro dos empreendimentos que estão, né, no Bahia Produtiva, aí no Baixo Sul, muita gente produz mandioca, é uma tradição, uma vocação da região. Como que se vende a mandioca? Como que o meu empreendimento vai trabalhar? Nós vamos vender mandioca na saca de 50 quilos, nós vamos vender ela fracionada. Que preço que se vende, o que o mercado está pagando pela saca ou de quilo? A partir da pesquisa de mercado, de como o produto é apresentado, quem compra, quanto que paga, quais são os volumes que esses mercados que vocês conseguirem identificar absorvem, quais são os requisitos que me exigem para eu vender esse produto, quais são as oportunidades que eu tenho de outros negócios. Então, entendido isso, você estabelece um pouco, não, então o meu produto, aí eu vou desenvolver o meu produto, eu vejo que eu tenho oportunidade de vender meu produto nesse tipo de situação e vou elaborar um plano de ação para eu conseguir produzir a mandioca, colher, né, levar para a agroindústria, fazer na casa de farinha lá, fazer a mandioca, se for o caso de beneficiar, fracionar ela, né, chegar no produto final, desenvolver o rótulo, essas coisas todas, para poder vender o produto. Então eu preciso começar a entender quais são os custos que eu vou ter para fazer isso. Então, num planejamento de negócio, além de você aprofundar para entender sobre o seu negócio, o seu produto, você vai ter que aprofundar sobre quais são as despesas e os custos que eu tenho para produzir, seja o pescado, seja a mandioca, seja o óleo de dendê, seja o cacau, o chocolate, o que for. Então, eu vou fazer um desenho dos custos fixos, dos custos variáveis que eu tenho para produzir um determinado produto, quanto que ele vai me custar, por quanto eu consigo vender, porque o estudo de mercado, eu posso produzir um produto e dizer que eu quero vender esse produto a R$1.000, mas você só vai vender ele a R$1.000 se alguém comprar. Então, quem define o preço do seu produto, você pode ofertar ele a qualquer valor, mas quem define o preço do seu produto é o preço que você consegue vender. Porque é o preço que se consegue vender, que é o preço do produto. Então, muitas vezes, e eu trabalho com empreendimentos comunitários, muitas vezes os preços de venda dos produtos, por todos os custos que tem, muitas vezes altos devido à pequena escala de produção em algumas situações, e custo alto de
insumos, embalagens comprado em pequeno volume, inviabiliza o preço desse produto. Às vezes ele custa mais caro do que o próprio mercado costuma pagar por aquele produto. Então, é muito importante se fazer essas contas para avaliar se o preço que vocês conseguem produzir, o preço que vocês conseguem vender, permite, né, uma margem, que é a diferença do preço de custo para o preço de venda de vocês, que viabilize o empreendimento. Então, dessa diferença, que é a margem, vocês conseguem definir quanto que eu preciso vender para pagar todos os custos de manutenção do meu empreendimento, que, em outras palavras, a gente chama que é o ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio é aquele onde eu consigo vender um volume suficiente para que a diferença do preço que eu vendi para o preço que ele me custou, aquela diferença ela é suficiente para manter os outros custos da minha organização, de pagar um aluguel, de pagar a equipe, de pagar todas as despesas. Então, nesse momento em que tudo que vocês conseguem arrecadar de receita é suficiente para pagar todas as despesas do empreendimento, é o ponto de equilíbrio. Né? A partir daí, o empreendimento ele começa a se tornar viável. Antes disso, ou alguém tem que trabalhar voluntariamente, ou tem que ter algum tipo de subsídio ou de aporte externo para que o empreendimento consiga se sustentar, porque as contas não fecham. Tá? Então, no plano de negócio, se faz uma projeção no estudo de viabilidade do volume mínimo que se precisa produzir e vender dentro dos preços que são estudados nesse estudo de viabilidade para garantir a viabilidade do empreendimento. A partir daí você estabelece um plano de meta de produção. Né? Ou então, até você descarta a possibilidade de produzir um produto por perceber que ele é inviável. O custo de produção dele é maior do que o preço que você encontrou do possível comprador. Aqui, gente, eu estou falando muito de preço, mas para o que a gente trabalha, produtos da agricultura familiar, né, de base agroecológica, ligado à inclusão social, conservação ambiental, né, valorização da cultura, do território, a gente precisa pensar isso que eu estou falando para além do preço. A gente tem que conseguir trabalhar a questão dos valores que esse produto traz, muito além do preço. Porque esses valores culturais, ambientais, sociais, territoriais, eles são importantes ferramentas ou elementos para a diferenciação do produto de vocês, que pode permitir vocês conseguirem entrar em nichos de mercado que se propõem a pagar mais por esses valores adicionais que o produto de vocês apresenta. Eu, enquanto militante dessas bandeiras todas que a gente vem conversando nessa prosa aqui comigo, eu me permito pagar mais caro um pouco para comprar uma farinha, do exemplo que eu estou usando, que vem da agricultura familiar, do que comprar uma farinha de uma marca, de uma grande produtora, porque está mais barato no supermercado. E com isso eu estou financiando um modelo de produção que eu acredito, sabendo que esse dinheiro está sendo revertido para manter famílias no campo, para promover a agricultura familiar, para promover uma lavoura, né, agroecológica, um empreendimento produtivo. Então, essa noção de valor e diferenciação de mercado, ele é muito importante, e no planejamento de negócio, no estudo de mercado, isso tem que aparecer. E isso reflete também no estudo de viabilidade, porque muitas vezes nós, enquanto empreendimentos da agricultura familiar, agroecologia, economia solidária,
conseguimos entrar em nichos que os produtos convencionais não conseguem, né? E aí você vai para o desenvolvimento de produto. Para desenvolver o produto, você tem que ter muito claro quem são os seus fornecedores da matéria-prima, dos insumos, de embalagem, de rótulo, de tudo, dos equipamentos, assistência técnica, né, que você vai precisar, da logística, quem que vai prestar o serviço de buscar o produto, na produção, se tem uma mecanização, da onde vem o trator para arar a terra, ou se há uma produção em SAF, como que você vai, sei lá, um triturador para você, né, gerar a matéria orgânica ali para adubação do seu solo. Então, tudo isso tem que estar delimitado. No campo agroindustrial, qual infraestrutura eu preciso de equipamentos, né, a receita dos produtos, as formulações, né, como que eu apresento o meu produto, os registros, os rótulos, as embalagens, estão dentro do desenho do desenvolvimento do produto no que diz respeito à agroindustrialização desse produto, né, e que prescinde ter um manual de boas práticas, provavelmente uma equipe, né, para produção, como responsável técnico, elaboração desse trabalho de desenvolvimento do produto. E na promoção e vendas, então o produto desenvolvido, o mercado estudado, o estudo de viabilidade mostrando preço de custo, preço de venda, quanto que eu preciso vender, desenvolvi o produto, planejei a produção, eu vou para a ponta de promoção e vendas. Então aí entra a parte de comunicação e da estratégia do esforço de vendas. Na comunicação tem, Mike vai falar sobre isso, né? Concepção e criação de marca, identidade visual, uniformes, sites, né? As redes sociais, os catálogos de venda, né? As ferramentas, né? ou peças de comunicação acessórias de contar a historinha da comunidade, de onde que vem esse produto, do território. Isso é muito, muito, muito importante. Então, hoje em dia, com as mídias digitais, né, muito disso acontece via site, via WhatsApp, via redes sociais, né, mas os catálogos físicos, impressos, ainda têm um papel importante, os folders institucionais, né, banners quando vai participar de evento, então, né, um cartão de visitas, todas essas peças de comunicação que são importantes para mostrar quem são vocês e vocês, né, poderem comunicar a história, a origem, a qualidade, preços e tudo mais. Dentro da promoção tem a parte da estratégia de venda também. Como que eu vou vender meu produto? Eu vou elaborar um display? Qual é o canal? Eu vou vender no atacado, no varejo? A apresentação de um produto que eu vendo para alimentação escolar, que a pessoa não vai numa prateleira comprar o meu produto, é diferente de um produto que eu vou vender para ser vendido numa prateleira. Então, isso é importante estar bem desenhado num plano de marketing, né? Quais são os canais. Eu vou ter vendedor, eu não vou ter vendedor, eu vou vender na loja virtual, como que eu promovo o meu produto na loja virtual, eu vou desenvolver uma receita, eu vou chamar um chefe de cozinha, eu vou fazer uma live, eu vou fazer... Então, tudo isso, né, tá dentro da estratégia de venda e prescinde, obviamente, você ter uma equipe de atendimento, né, para fazer a venda e de atendimento da pós-venda que está relacionado à gestão de cobrança, de emissão de boleto, de, né, conferência de cadastro de cliente, né, tudo isso. E, dito isso tudo, a gente vai para um último pedaço aqui, que vou dar uma corrida, que eu com certeza já estourei meu tempo, mas de olhar para o consumo local, ético e responsável. Vocês têm, e pelo perfil dos empreendimentos que a Cibele